Agora vamos fechar nosso CRUD, né, com a opção de deletar, que é um pouquinho mais chatinho de ser feita, né, mas vamos lá. Então, vamos começar com a view. Nós temos aqui no index o botão editar. Esse botão editar, nós já vamos transformar ele num link, certo? Então, vou colocar aqui link no meio, certo? Esse link ele tem que abrir uma nova view, que é a view do formulário de edição, certo? Então, ele vai abrir aqui, ó, pessoa edit view.php. Só que eu preciso chegar na view e levar os dados de quem eu estou editando. Eu não estou editando todos os itens, estou editando um item específico. Então, eu vou passar como parâmetro, ou seja, via get. Quando eu coloco essa interrogação, eu estou enviando via get um parâmetro ou mais, né? Nesse caso vai ser só um. Eu vou chamar esse parâmetro de id, igual a algum valor. Da mesma forma que eu inseri o value do id aqui nesse formulário de deletar, eu posso inserir o id para abrir o formulário de edição, tá? Então, ó, eu estou enviando um id que é o id do elemento que eu estou clicando, certo? Só para que fique mais bonitinho o botão, vou colocar aqui algumas classes do Bootstrap. Class btn warning, né? Para ele ficar amarelo. Vou colocar aqui também no de adicionar outra classe. Class btn success, para ficar verdinho. Ó, vamos ver lá na página. Pronto, aqui ó, vai editar, fica mais bonitinho, né? Posso colocar também uns ícones, como eu tinha adicionado, ainda não cheguei a usar os ícones do Google. Vamos colocar logo. Vou pegar aqui um exemplo e aí eu vou modificar ele ao longo do para ficar certinho. Então eu coloco aqui ele, eu não sei porque os ícones do Google vêm com esse negócio todo quebrado, mas aí eu junto numa linha só. E aqui eu, em vez de usar o search, eu vou usar o add. Aí vai ficar um íconezinho bonitinho ao lado do adicionar, tá? A mesma coisa, vou pegar esse span aqui completo e colocar do lado do botão editar, né? Então aqui vai ficar o edit, se não me engano é um lápis. E do lado do botão deletar também, vou colocar um delete. Que aí vai gerar um íconezinho também. Vamos ver como é que ficou os ícones. Ó, tá aqui, ó. Dá para alinhar eles usando o flex, tá? A gente pode fazer isso depois. Agora, vamos criar essa pessoa edit view, né? Esse documento que não existe ainda. Uma view. Essa view é basicamente a mesma view do add, certo? A diferença é que esse do add ele vem vazio e a view de editar vem preenchida. Então, como muitos elementos são iguais, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui em tudo. Aqui, qual a diferença? Como eu falei, o item vem preenchido. O nome vem preenchido, né? Se eu vou editar o nome, eu já tenho que ter ele lá para que eu altere ele, né? Ou seja, eu tenho um value aqui. E aí depois eu preciso carregar as informações do value. O que mais? Quando eu for mandar esse item para o back-end, eu preciso indicar também o ID dele novamente. Então, vou precisar desse ID para saber quem é que eu estou editando. Então, vou fazer outro input escondido, input hidden, ID, value, alguma coisa, né? Eu vou substituir depois. Então, esse aqui ele não precisa ter nenhuma formatação de CSS porque ele está escondido. Ok, o adicional só vou trocar aqui para atualizar, né? Que aí fica o botão um botãozinho mais que faça mais sentido. O action não é para o add controller, é para o edit controller, que ainda não existe, né? Então vamos mandar para o edit controller via post. Beleza, tá pronto aqui o formulário. Falta eu preencher os campos. Como? Aqui em cima eu vou abrir novamente um bloco de PHP para poder receber esses dados. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui quem é que eu vou receber, né? Eu estou aqui na página index
Quando eu clico no link, ele vai abrir o Edit View via GET e enviando um ID. Então o nome do parâmetro é ID. Eu tenho que procurar dentro do GET esse ID. Então aqui no Edit View, eu vou receber um ID dentro do Super Global ID. Get ID. Beleza. Depois, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um objeto. Pessoa, new. Pessoa, passando esse ID. Aí, nós temos que voltar lá no controller, rapidamente. No controller não, lá no model, que é a classe pessoa. Nós mexemos da última vez aqui no construtor, em que nós fizemos, quando eu mandasse um ID, ele já atribuísse o ID para o objeto. Mas e o nome? Como é que eu vou carregar o nome que já está no banco? Eu vou fazer um complemento agora do construct. Além de atribuir o ID, esse construtor, logo na sequência, ele vai chamar um método chamado carregar. Esse método não existe ainda, nós vamos criar ele agora. Então, quando eu passar um ID, ao mesmo tempo que ele atribuir o ID para o objeto, ele vai fazer um carregar. Por quê? O carregar ele vai usar esse ID, que é o único conhecimento que nós temos do objeto, é o ID, para carregar o restante das informações. Nesse caso, só tem um nome. Mas se eu tivesse muitas informações, ele faria o carregamento de todas. Então, falta o nome, vamos fazer o carregar. Vou colocá-lo, pode ser aqui. A ordem disso aqui não importa, tá? É só uma questão que eu organizo assim mesmo. Então, public function carregar. Opa, tem errado aqui. Public function carregar. Esse carregar, ele é nada mais nada menos do que um select. Então, vamos fazer aqui o conectar e vamos criar aqui o nosso SQL. Select tudo from pessoa com um diferencial, não é um select qualquer, é um select específico, para um carinha que tenha um ID exato. Pessoa igual a algum ID, né? Sempre lembrando das proteções. Depois, vamos fazer um stmt prepare, né? Prepare. Ah, escrevi errado. Eu tava estranhando. Conexão prepare SQL. Como eu tenho um desse, lembrando, né? Um bind value. Então, stmt bind value. Onde houver um ID, dois pontos ID, né? Substitua por this get ID. Então, pego o ID do objeto e substitui. Depois que eu fizer isso, eu preciso executar, né? stmt execute. Só que como o executar de um select devolve valores, eu preciso receber esses valores para poder utilizá-los. Então, eu vou receber ele num resultado. Chamei aqui de resultado, pode ser qualquer nome que você queira. stmt fetch. Esse aqui só é fetch porque eu quero apenas um resultado, né? É um carinha específico, que tem aquele ID. Se der mais de um resultado, tá errado, porque o ID não pode se repetir. Então, faz o fetch, ou seja, transforma os dados desse carinha que foi encontrado em um array e salva aqui no resultado. Certo? Aí depois que eu fizer o fetch, né, aqui dentro de resultado, eu vou ter os dados dessa pessoa que foi encontrada. E aí eu vou começar a preencher o restante dos dados do meu objeto. No caso, eu vou pegar o this setNome, porque eu vou trocar o nome dele através do set, pois ele está aqui como private, né? Então a gente tem que usar os getters e setters para modificá-lo. Então, this setNome, o que tiver dentro de resultado na posição nome, certo? Então, aqui eu estarei trocando com o resultado que foi encontrado no banco de dados. Então, aqui, ó, a ideia é selecione lá, digamos que eu passei o 1. Selecione tudo de pessoa onde o ID de pessoa seja igual a 1. Ele vai achar o João.
né? Agora, os dados do João estão aqui em resultado. Tem o nome e tem o ID. O ID eu já tenho, porque ele passou aqui pelo construtor. Tanto que o carregar só é executado quando o construtor chama ele, né? Então, ele já tem o ID e agora ele está querendo complementar o restante das informações, no caso o nome, né? Carregar o restante. Aí, ele tem aqui o DISEtNome com o resultado lá do João, né? Resultado, nome, vai dar João. E ele vai setar aqui o nome para João, certo? Então, voltando aqui no Edit View, nós vamos pegar, né? E colocar value pessoa getID para o hidden do ID, né? E pessoa getNome para o input do nome, fazendo com que o item que eu clicar vai abrir esse formulário com os dados já preenchidos. Vamos dar uma olhada lá. Voltar. Vai carregar aqui e testar o João. Ó, já temos aqui o nome do João, só para que eu atualize ele. Só que ainda falta alguma coisa, né? Depois que eu clicar em atualizar, eu vou chamar o controller. Então a gente tem que fazer lá o código do que o controller faz. Então, vamos aqui no controller. Eu já criei o controller? Acho que não. Vamos criar ele aqui. Pessoa edit controller.php. Tá aqui. Vamos criá-lo. Aqui dentro desse controller, vamos lá. PHP. Eu vou receber do front-end o ID, certo? Via post. ID. Daquele input hidden, né? E o novo nome, né? Já que eu atualizei o nome, então tem que receber o novo nome via post do campo que tem o name nome. Beleza. Aí eu vou criar um novo objeto, pessoa, new pessoa. Eu vou passar o ID para carregar esse objeto do banco de dados. Só que agora, onde ele tem o nome dele, opa, pessoa, eu vou chamar um setNome para modificar pelo novo nome que o usuário colocou no campo input, né, do formulário. E aí, para finalizar, pessoa atualizar. Eu ainda não fiz o método atualizar, né? Beleza, a gente vai já criar ele. Depois, um location, um header, né? Location para index.php. Então, na visão do usuário, depois que ele executar ou atualizar, a página recarrega, abre o index com aquela tabela, exibindo o, os itens já atualizados. O exit de sempre aqui, né? Para a gente fechar. Faltou aqui bem importante atualizar, né? Então vamos voltar lá em pessoa, achar um espacinho aqui, eu vou botar antes de deletar. Public function atualizar, que vai funcionar da seguinte maneira. De novo o nosso try catch. Só para pegar aqui já um pronto, catch. E vamos ver o que é que tem no code. Vamos criar a conexão. Sempre criamos. Depois o SQL. Qual é o SQL de atualizações? Update, pessoa, where, não, update pessoa, set, nome, igual a alguma coisa, né? Where, ID pessoa, igual a alguma coisa, certo? E aí eu vou ter que ter os prepare, vou ter que ter os bind, né? Então vamos fazer o bind aqui, ó. Bind value. Onde eu tiver dois pontos nome, substitua por this get nome. E onde eu tiver um ID, dois pontos ID, substitua por this get ID. Aí ele vai pegar os dados do objeto. E por fim,
executa tudo isso, certo? Então, eu tenho aqui dois dados sigilosos, né? Dois dados que eu tenho que proteger, por isso eu tenho dois binds, né? Então, qual é a sequência de passos aqui? Vamos lá. Quando eu clicar aqui no, no link editar, ele vai abrir a view de edição com enviando o ID que eu estou clicando. Então vamos chutar aqui que é o ID 2. Cliquei aqui em Maria, editar. Ele vai abrir a view com o ID 2. Então vamos lá na view, o que está acontecendo. Na view, ele vai receber o ID 2, armazenar aqui e depois ele vai criar um objeto pessoa do tipo pessoa passando o 2, né? Quando ele passar aqui, vai ser chamado o construtor. O que acontece no construtor? Chega um ID aqui, então o se verifica que existe um ID e já coloca para aquele objeto o ID 2. Então, esse objeto pessoa aqui, ID 2 e nome nulo. Então, na segunda linha aqui, na 13, chama o carregar. Isso aqui o usuário não tem controle, isso aqui é automático, ele faz, já faz isso. O carregar vai executar o seguinte: select todos os dados de pessoa onde o ID seja igual a 2 e guarda isso no resultado, né? Então ele achou lá Maria. Quais foram os resultados que ele guardou aqui? ID igual a 2 e nome igual a Maria. Como o meu objeto aqui ainda está nulo o nome, nessa linha ele está substituindo, ó, set nome Maria. Então agora sim, esse objeto ele tem ID igual a 2 e nome igual a Maria. Aí é hora de modificar o front-end. Então aqui ainda na edição, eu vou pegar o input e colocar o value para ele, né? O value faz com que o input carregue já com um valor dentro. Então, captura aqui o nome, Maria. Então, o value já vai carregar como Maria. E o input hidden, escondidinho lá, vai estar com o 2, né? O ID 2. Quando eu clicar em atualizar, vai abrir o controller, editar, né? Enviando tanto o ID quanto o nome. E aí o que acontece no controller? Chega aqui via post o ID, chega aqui via post o nome. Eu vou criar um novo objeto do tipo pessoa, vou passar um ID, ele vai carregar tudo de novo aqui. Só que agora tá Maria, né? Ele tem o ID 2 e tá com o valor Maria no nome. E eu estou setando o nome para um novo nome que eu coloquei naquele input que chegou aqui, né? Digamos que foi Mariana. Então agora ele está trocando de Maria para Mariana. Só que eu preciso persistir isso no banco de dados. Aí eu chamo o atualizar. Aí volta lá, ele vem para cá, ó, atualizar. Então, ó, atualize pessoa. Seta, né, muda o nome para alguma coisa, onde o ID da pessoa for alguma coisa. Substitui aqui o dois pontos nome para Mariana e o dois pontos ID para 2. Então, atualize pessoa, mude o nome para Mariana, onde o ID da pessoa seja 2. Executa, então lá no banco vai mudar. Quando isso finalizar, vai para o index e finaliza este processo. Então vamos fazer o editar funcionando. Maria vai virar Mariana, atualizar. Esqueci de novo de fazer um require do pessoa.php aqui. Então, se eu estou usando o new pessoa, preciso indicar de onde ele vem. Voltando aqui, tentando atualizar de novo. Opa, Mariana, tá? Então, eu já consigo fazer todos os processos de CRUD nesse sistema. Ficou, né, um pouquinho mais bonito pela questão do Bootstrap, não ficou tão simplinho, mas tá aí. Valeu quem acompanhou.